Associação Livre hoje recebe o Conselho Municipal e a Política de Assistência Social para falarmos um pouco sobre os desafios que enfrenta e os avanços. Para isso, quem está comigo hoje é Sônia Franz Saldanha, que é secretária da Assistência Social do Conselho Municipal, desculpe, me corrija se eu estou errada. Marciele Lilian Trevisan, assistente social, técnico de gestão SUAS, é assim que se fala. Reinaldo Kucharski, conselheiro, sociedade civil, representante da Emater Ascar, é isso? Isso aí. Que legal. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Aqui fala assim, significado da sigla SUAS, Sistema Único de Assistência Social. SUAS, é isso. Falei de novo, SUAS. A gente que não entende, né? Fica até feio falar assim errado. Vamos lá. Quais são as competências do Conselho Municipal de Assistência Social? Eu acho que antes da gente entrar na questão do Conselho da Assistência, acho que é importante a gente colocar a política de assistência social hoje no município para o pessoal entender melhor como é que funciona. Claro, né? vamos lá. Então, a assistência social ela é uma política pública, uma política social pública. Né? Quem é que tem direito a usufruir dessa política? É qualquer cidadão que se encontra em uma situação de risco ou vulnerabilidade social. Não necessariamente tem que ser de baixa renda, que as pessoas hoje entendem que a assistência social é o público que tem a renda baixa, que faz parte do cadastro Bolsa Família. Não é isso, né? É uma leitura errônea, então, que se faz. Errônea. Porque, por exemplo, uma família, uma mulher que está passando por uma situação de violência, ela pode ter uma situação financeira, econômica elevada. E aí, daqui a pouco, ela vai precisar de uma ajuda, de um atendimento, que não necessariamente tem a ver com a questão financeira, que ela pode utilizar dessa política, né? Hoje, no município de Santa Cruz do Sul, a política de assistência social ela é executada pela pasta das políticas públicas, que executa essa política, né? Tu falou ali em avanços, né? Sim. A gente vem fazendo uma caminhada na área da assistência social muito semelhante à política de saúde. Assim como a saúde tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, sim, a assistência social ela tem o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. E lá está estabelecido como é que deve funcionar os serviços, os tipos de programas, quais são os profissionais que vão atender, tem diretrizes, objetivos, assim como a saúde. E hoje a assistência social ela se divide em proteção social básica e a especial, que se enquadra média e alta complexidade. Como é que a gente poderia explicar isso de uma maneira mais acessível? A proteção básica, ela trabalha mais com prevenção. Aí a gente tem no município centros de referência de assistência social, que a gente chama de CRAS. Então, as pessoas que querem trabalhar mais assim, a prevenção, a família quer uma orientação, vai incluir os filhos em programas, né? Vai procurar um CRAS. A média complexidade, que é a proteção social especial, é quando já tem um direito violado, aí tem uma situação de maus tratos, de abandono, aí vai procurar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E a alta complexidade é aquele caso mais grave, assim, que foi violado todos os direitos, em que a pessoa não tem mais vínculo familiar nenhum, que é o caso do idoso que foi abandonado pela família, né? O adolescente que sofreu um abuso, um estupro, que precisa ser retirado do lar, que às vezes está envolvido familiar ou numa situação de drogadição, que a família não está mais protegendo aquele adolescente, aquele idoso, aquela mulher, que ele precisa de uma instituição que dê conta dessa estrutura dele. Então vai procurar esse serviço. É como se a gente fosse comparar com a saúde. A gente tem as unidades básicas de saúde, que tem o atendimento, os pronto atendimentos e o hospital. Assim é a assistência. A gente tem os CRAS, o CREAS e as internações, que a gente chama os acolhimentos institucionais, que aí a gente tem a modalidade de abrigo, casa-lar para criança e adolescente, tem aí para idosos, né, as instituições de longa permanência, casa de passagem para mulheres em situação de rua. Então é uma série de serviços que abrange a política de assistência. E todos esses serviços eles são regulados então pelo Conselho da Assistência, que vai fiscalizar
como o município está executando esses serviços. Ele vai acompanhar, o município vai apresentar os programas, os serviços, os projetos que envolvem a política de assistência, e aí os conselheiros, que são compostos da organização governamental e não governamental, né? A gente tem aí parcerias muito boas com as entidades, e aí eles avaliam como é que funcionam esses serviços, e aí vão dando os pareceres, aprovando, né? E aí entra uma outra área também, que no decorrer aqui da conversa a gente vai explicando, que as entidades também vão apresentando projetos além do município. Então a política da assistência, assim, ela é bastante ampla, né? É onde entra o Conselho Municipal. Sim, o Conselho Municipal, assim, ele é composto por 24 conselheiros, titular e suplente. São 6 representantes governamentais, desses 12, né? Porque é sempre um suplente e um titular. Sim. Então, são as secretarias que participam. E 6 entidades representantes do conselho, da sociedade civil, com titular e com suplente também. Então, é paritária, 6 e 6. 6 governamentais, 6 não. É 12 titulares e 12 suplentes. 12 titulares e 12 suplentes, dá 24. O governo representado e a sociedade civil. O Reinaldo é um que representa a sociedade civil. A entidade dele é inscrita no conselho e ele foi indicado pela entidade como representante. E aí, no caso, qual seria esse papel? Na minha representação? Isso. Assim, ó, nós estamos lá como conselheiro, onde, como a Marciele falava anteriormente, a gente tem todo esse papel de estar dando o aval aos projetos que a Secretaria está desenvolvendo na política de assistência social, devendo também quais outras necessidades, além de ser consultivo, a gente delibera outras ações para a Secretaria, né? Fazendo uma análise geral de como está a situação social no município, né? Daqui um pouco a Secretaria está desenvolvendo um projeto, precisa de algum recurso para passar, para gastar nesse projeto, né? Porque a gente tem que investir, né? A gente não pode considerar assistência também como custo, e sim como investimento, que é muito importante, né? Passa pelo conselho para dar o aval para a Secretaria, sim, está com a verba destinada corretamente, está sendo empregado isso corretamente. Assim como outros projetos das entidades, como as demais têm projetos inscritos no Conselho, é passado e vendo se estão cumprindo com a legislação vigente, né? Se está tudo legal, está tudo certo. Esse é mais ou menos o papel dos conselheiros. A verba fica com vocês? Não. Com a Secretaria. Com a Secretaria de Políticas Com Públicas. vocês? Não, é com nós lá Com na vocês. Secretaria. Eu, enquanto secretária executiva, eu não tenho contato nenhum com a verba do Conselho de Assistência. O fundo do Conselho de Assistência é de responsabilidade da Secretaria de Políticas Públicas. Por isso, quando tem prestações de contas, é apresentado na reunião plenária para os conselheiros aprovarem ou não aquela prestação de contas. De quanto em quanto tempo existem essas reuniões assim? Essas reuniões são mensais, uma vez por mês, toda segunda, terça-feira do mês. O que é importante saber diferenciar, assim. A política de assistência social, ela é executada pela Secretaria de Políticas Públicas, que é o órgão gestor, né? Como no município tem aí a prefeitura e suas secretarias, as suas pastas, que a gente chama, a assistência pela política pública. Isso. E o conselho, ele fiscaliza, que é isso, ele consulta, ele é consultivo deliberativo desta política. É como se tudo que a gente fosse executar no social, na área social, tem que passar pelo aval do conselho. E o conselho tem uma estrutura, assim como a secretaria tem seus funcionários lá que trabalham, né? Tem a sua secretária, a secretária gestora da pasta, lá no conselho a gente tem essa composição que vai avaliar esses programas. A Sônia, ela faz parte também da composição do conselho enquanto secretária executiva do Conselho da Assistência Social. Então aí é uma outra equipe que vai avaliar os nossos serviços, programas e projetos encaminhados. Então assim, o conselho ele é bastante amplo porque ele acompanha todo o serviço vinculado à nossa secretaria. Né? E aí essa parceria que a gente fala do poder público e, né, o órgão não governamental, que seriam as entidades, é para isso, assim, o município tem o dever e a obrigação de executar políticas públicas para a população que necessita. Porém, a gente tem a parceria vamos dizer assim, com essas empresas que também executam projetos de cunho social, né? E a gente tem várias entidades que elas vão e se inscrevem no conselho
para demonstrar que elas estão fazendo alguma coisa na parte social. E aí cabe aos conselheiros executar se aquele programa, aquele serviço, aquele projeto que está sendo apresentado pela entidade, ele realmente tem um cunho social, e aí vai ser dada a aprovação. Aí essa entidade vai passar a estar inscrita no conselho. E a gente pode ter aí vamos dizer assim, um programa que tanto o poder público execute quanto uma entidade privada. Mas tem empresas que se inscrevem e que de repente não tem nada a ver, ou que tem uma função. E por que elas fazem isso, assim, de se inscrever e de repente não ter... É que assim, a assistência social em si, na verdade, tem tendo vamos dizer assim, uma caminhada bem ampla, né? Antigamente as pessoas se inscreviam no conselho e tudo era tido como social. Hoje os programas, os serviços, todos vinculados, eles têm uma tipificação que a gente chama, eles têm que funcionar daquela forma, têm que seguir aquelas regras, senão eles não são caracterizados como um programa de assistência social. Às vezes a gente tem entidades que têm projetos muito bons, sim, mas que eles não se enquadram naquela classificação ali que o MDS, que a União manda, né? Que tem que ter aquela estrutura básica ali, aquela equipe que é daquele serviço ali, desenvolver aquelas X ações que tá ali. E às vezes as pessoas acham, mas eu quero que a minha entidade aí, vou me inscrever no conselho, mas às vezes não tá bem de acordo, aí não ganha inscrição. Eu entendi a pergunta da Nara, ela quis saber qual o interesse dessas empresas, então, em se inscrever no conselho. Se elas têm algum benefício com isso. Porque assim, porque essas empresas se inscrevem para participar, se de repente elas não vão ser aprovadas, assim. Sim, é que eu entendi exatamente a pergunta dela, só que o que acontece? Antigamente todo mundo se inscrevia e ganhava inscrição porque não tinha essa rigidez. Hoje em dia não tem mais. Qual é o benefício da entidade se inscrever? Tem a questão, antes a gente dizia que era a entidade sem fins lucrativos, aí ela ganhava filantropia, então ganhava lá os seus descontos para executar uma atividade social. Né? Mas hoje não dá para qualquer pessoa, qualquer entidade vir e se inscrever se o programa dela, ou o serviço, ou o projeto que ela está tentando a inscrição no conselho. Não é de assistência. Não é de assistência, não vai se inscrever, não vai conseguir a inscrição do conselho. Por exemplo, nós temos uma entidade que está há bastante tempo tentando, porque precisa ter a inscrição no Conselho de Assistência para participar do Mesa Brasil. Porém, a entidade não é de assistência social. É uma escolinha particular. Entendi. Então ela não tem o porquê se inscrever no conselho. A não ser que ela me apresente um projeto que ela faça de assistência social. Entende? Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul.
A oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que se durante o tratamento oncológico o paciente estiver com aftas bucais, deve iniciar imediatamente o tratamento com laser terapia. Isso evita que as lesões se agravem. O próximo ciclo deve iniciar com o protocolo preventivo para evitar futuras lesões. Marque uma avaliação. Instituto de Oncologia St. Gallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Padre Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. O que precisa hoje para fazer parte de um projeto de assistência social? Assim, lógico que deve ser muito amplo, mas basicamente, assim, para uma pessoa hoje, uma empresa, quem pode me falar? A entidade, ela tem que ter o CNPJ, né? Ela tem que ter o seu cadastro e aí, na verdade, apresentar a documentação básica lá da equipe toda, da entidade, só que, na verdade, para ela se inscrever, o prioritário é saber o que ela quer inscrever, se é um programa, se é um serviço ou se é um projeto, que são coisas diferentes. Um serviço é algo que é continuado, né? Tipo, o CRAS é um serviço que é continuado. Um programa é uma coisa pontual, é um programa que vai acontecer. Por exemplo, hoje a gente tem lá no CRAS, a gente chama que o CRAS é o serviço, o PAIF, que é um atendimento lá, é um programa, e dentro do PAIF a gente pode criar um projeto para a família que é pontual. A gente vai atender as famílias aí meio semestre com atividades de culinária. Fez um projeto dentro de um programa que está dentro de um serviço. Então a entidade ela tem que saber diferenciar o que ela quer inscrever no conselho. É o serviço que ela executa, que é continuado? É um programa, é um projeto pontual, de janeiro a dezembro? Pode ser um projeto, por exemplo. Eu, Nara, tenho, vamos supor, um programa de televisão, tá? Sim. De TV da web, tá? De web TV. Então eu vou desenvolver um projeto que de repente ajude a tirar pessoas da rua, não sei, vamos supor que eu crie algum projeto para ajudar pessoas, sei lá. De cunho social. De cunho social. Eu posso me inscrever nisso, sem fins lucrativos para mim. Sim, tu vai mas que ajude, eu posso fazer um projeto social? Tu pode fazer e tu vai tentar te inscrever no conselho. Aí lá a equipe do conselho vai avaliar se o teu propósito, o teu objetivo, ele realmente está relacionado à política de assistência dentro das normativas legais lá, ele tá ok, ele vai ser aprovado, tu vai ganhar inscrição pelo aquele programa lá que tu inscreveu. E ter continuidade, isso assim. Mas eu não quero me beneficiar disso. Sim. Eu quero simplesmente fazer o bem para alguém. Vamos supor. Daí pode, mas assim, como ela disse, o projeto, ele é pontual, digamos, de tal período até o período. Regras também. Eu posso pegar essas regras e ver o que eu tenho que fazer para poder participar disso. Por exemplo, posso? Existe isso? Sim, Carmen, assim, ó, só para a gente contextualizar e acho que dá um exemplo bem interessante. Como você perguntou se o projeto ele é pontual e tem o período. Sim, né? Os projetos têm que ser entregues no conselho até 30 de março, tá? Se não me falha a memória da... 30 de abril. 30 de abril, isso. Tá? Então os projetos são inscritos até 30 de abril e até 30 de abril do outro ano você tem que entregar o relatório e renovar o projeto ou não. Tá? Então é um projeto contínuo e tem que passar relatórios, ver se foi atendida aquela necessidade, se foi executado, né? Se o que foi planejado deu certo, não deu, enfim. Fazer o relatório com as avaliações. Né? É assim, como o Reinaldo falou, até 30 de abril de todos os anos, tem que me entregar o relatório de atividades do ano anterior e o plano de ação para este ano, que seria o novo projeto. Sim. Estando comigo, existe uma comissão dentro do conselho, que é a comissão de normas, que senta e avalia esses projetos. E aprova ou não. E depois dessa avaliação documental, eles podem visitar o projeto para ver realmente como funciona, né? Para conhecer. Porque no documento é uma coisa, o projeto realmente, né, a prática dele é para conhecer como é o projeto. E isso é feito todos os anos, mas tem que ser renovado todo ano.
Isso, e em cima dessa avaliação, quando a Sônia se refere, né, a gente faz uma análise geral do que foi entregue lá no relatório final, se marca uma visita com a entidade e vai lá verificar o decorrer do projeto, o que está acontecendo, como é que está, e ver se realmente o projeto atende às exigências mínimas legais que está sendo solicitado na legislação vigente. Tá? Por exemplo, nós da Emater Ascar, a gente tem um projeto de acesso e garantia de direitos no meio rural. A gente trabalha com agricultores em situação de vulnerabilidade social. Porque o agricultor está aí na intempérie, pode acontecer alguma coisa com sua lavoura e perder a sua produção, enfim. Né? A gente trabalha com 50 famílias carentes no município. Então a gente desenvolve um projeto delas lá, desde pensando na informação delas em seus direitos socioassistenciais, que elas daqui um pouco desconhecem, não têm acesso, aonde a gente, dentro do nosso projeto e onde teve as conferências de assistência social o ano passado, a gente se reuniu com a comunidade rural, onde eles fizeram algumas demandas para a conferência, fizemos a pré-conferência lá, e uma das demandas foi assim: a gente precisa de informações sobre as políticas públicas. A gente não conhece que a gente pode acessar, por exemplo, né? E aí a gente começou a pensar, trouxe para a conferência, e aí fizemos todos um debate junto com a cidade, né? Porque são duas realidades diferentes. A gente atende um público diferenciado. E aí se tirou alguns encaminhamentos dentro da conferência, que um deles, por exemplo, era a gente pensar em levar essas informações para os agricultores lá. Então, o nosso projeto, além de levar essas informações, a gente tenta ajudá-los a acessar mercados institucionais, né, a ter documentos. Tem pessoas que não têm documentos, precisam de documentação, existe. Então, explicar para eles: olha, para você se inscrever lá no cadastro único, você precisa ir lá na Secretaria de Políticas Públicas, procurar o setor de CAD único, né, e encaminhar sua documentação, precisa levar os documentos pessoais, comprovante de residência, enfim, tudo que a legislação vigente nos pede. Então a gente tem esses projetos e eles têm esse cunho, né, de estar mostrando pro usuário, né, qual a necessidade, quais os projetos que eles podem estar acessando e tentar sair daquela situação de vulnerabilidade que ora assola esse indivíduo. O que é importante destacar, assim, que tem muitas entidades, ou assim, às vezes a comunidade se organiza e faz uma ação de cunho social, né? E aí, voltando naquela tua pergunta, qual é que é o benefício ou não da entidade, aí cada entidade vai ter vamos dizer assim, um objetivo que vai mover ela a se inscrever no conselho. Porque uma entidade, ela pode fazer uma ação da área da assistência social, mas ela só vai ser caracterizada no momento que ela se inscrever no conselho. Então, assim, tem entidades, a gente sabe, que executam, né, programas sociais, projetos sociais, mas não necessariamente está inscrita no conselho. Aí, se ela vai querer uma aprovação, por exemplo, a entidade quer arrecadar recursos da União, do Estado, para continuar o seu projeto, ela só vai conseguir se ela comprovar que ela está inscrita no Conselho de Assistência. Então esse é o diferencial, porque a gente sabe que aqui em Santa Cruz tem muitas entidades que executam ações sociais, né, de cunho social, e não necessariamente estão inscritas no conselho. Ou então esse outro exemplo, que é uma entidade da saúde, uma entidade da educação, que vem e se inscreve no conselho porque eles têm um projeto voltado para a área social, e aí eles querem que aquele projeto esteja cadastrado no Conselho de Assistência. Para ter a inscrição tem que ter pelo menos um projeto cadastrado, entendeu? Como esse exemplo que eu dei dessa escola, ela não tem um projeto de cunho social. Então eu não tenho por que inscrevê-la no conselho, né? Sim, não faz sentido. A não ser que apresente um projeto de cunho social. Aí consegue a inscrição.
representa a sociedade civil no Conselho? Hoje tá nós, né, quanto a Emater, tá, me ajudem, Copame, Gideões, a ESCA, Instituto Humanitas, a PAI e Instituto Humanitas, essas 6 instituições. E quem indica os representantes do governo e quais as áreas que o representam? Cada secretaria, cada pasta, como a Marciele diz, indica os seus representantes. Então, hoje nós temos temos representantes da Secretaria de Políticas Públicas, da Secretaria da Saúde, sempre 2, né, que é o titular e suplente, da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, Esporte e qual é a outra? Educação. É que, na verdade, assim, como são duas coisas diferentes, a gente tem a representação da sociedade civil e do poder público. Do poder público é as secretarias, que é de praxe, que tem que indicar algum profissional. Mas na época que vai ser feita a eleição do conselho, que sempre é um mandato de 2 anos, né? Eu ia perguntar isso agora, qual é o período? O que acontece? Quando terminar esse período, a gente faz o processo de quem quer se candidatar para o conselho. Então, as entidades mais votadas é que vão conseguir a cadeira lá no conselho. Então, por isso que esse ano... São concursados ou não? Não, é diferente. O órgão governamental, que é as secretarias, é uma coisa. O não governamental é as entidades. Então, quando abre o edital, todas as entidades podem concorrer. As mais votadas é que vão ganhar a cadeira. A vaga de conselheiro. A vaga de conselheiro. Tem entidades inscritas que participam das reuniões, mas que não são conselheiros, entendeu? Elas são inscritas no conselho, mas no momento da eleição elas não ficaram como as mais votadas. Isso que a Sônia está falando é bem interessante. Nós temos, se eu não me engano, mais de 20 projetos inscritos no conselho. Sim. Né? E aí, esses 20 projetos têm várias entidades que representam, tem entidades que têm mais de um projeto inscrito no conselho. Então, essas entidades vão buscar uma cadeira no conselho. Aí, então, é feita a eleição com as entidades que têm apenas os projetos, entidades que têm projetos inscritos no conselho. Não é toda a sociedade que vai lá e dar o seu nome, dar a sua entidade para fazer tem que ter a inscrição, concorrer à sua vaga, né? Tem que ter inscrição de projeto no conselho para poder concorrer à vaga, uma cadeira de conselheiro. Meu Deus. E qual que é o papel da secretária executiva do conselho? A secretária executiva tem o papel de fazer o conselho funcionar. Ela está por trás dos conselheiros. Tudo chega em mim, né? Por exemplo, tu vai lá e inscrever a tua entidade, o teu programa. Eu recebo a documentação, tá? Aí eu guardo na pasta para a próxima plenária, para os conselheiros avaliarem. Eu apresento toda a documentação que eu recebo durante o mês, no dia da plenária, pro presidente, e ele apresenta na reunião para os demais. Eu, no caso, eu dou um subsídio ali, um apoio, o suporte para fazer o conselho funcionar, né? Eu faço desde a reunião, eu tenho que estar presente para auxiliar na reunião. Durante o mês, na secretaria do conselho, que é lá no Centro Integrado, eu recebo documentação, né? Tudo eu separo, todo ofício recebido, toda correspondência recebida, toda correspondência que é emitida, tudo aguarda. Tem a pasta da plenária apresentada na reunião, levo para a reunião para apresentar para os conselheiros o que aconteceu durante o mês. Então eu estou dando um suporte ali, entendeu? Depois da reunião eu tenho que fazer a ata dessa reunião. Então a secretária, ela dá um apoio. É um controle rígido. Na verdade, eu também não tenho pode escapar nada. A questão de quando tem reunião de comissão, que eles têm que analisar algum documento, eu tenho que estar lembrando, eu marco essas reuniões. Na verdade, eu faço um papel um pouco, às vezes eu sou chata com eles, porque, né? Eles, como é um trabalho que para eles praticamente voluntário, eles têm que sair do trabalho deles para ir lá fazer essa análise documental muitas vezes, né? E eu me torno a chata cobrando, porque eu preciso dessa aprovação, porque as entidades cobram de mim, né? Já saiu a minha inscrição, né? Então eu tenho que cobrar deles. Eu faço a parte da retaguarda, o suporte ali, né? Toda a parte de documental antes de chegar para eles, eu minuciosa. Faço. E depois, quando tudo é decidido e não decidido e aprovado, eu faço as resoluções e os pareceres, que daí o presidente assina, né? Sim.
E falando sobre diretoria, quem é a secretária da pasta pública? Hoje a secretária das políticas públicas, né, que executa a política de assistência social é a Aretusa Scheibler. Eu vim representando ela hoje, então, né, pela secretaria. Ela teve um outro compromisso, então eu vim enquanto técnica lá da secretaria. E agradeço, que bom, muito obrigada. E do conselho? Bom, nosso conselho tem uma diretoria, ela é composta por presidente, vice-presidente, secretário e segundo secretário. Hoje a presidência está sendo assumida pelo Neemias Júnior, tá? E nós temos uma recomposição a ser feita no conselho, tá? Devido a afastamentos de alguns conselheiros. Mas na próxima reunião vamos estar conversando sobre o assunto, discutindo e compondo nossa diretoria novamente. Que legal. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tá? E quem sabe em breve estaremos nos encontrando novamente para tirar novas dúvidas, porque a nossa intenção justamente é levar informação para quem não tem e agregar para quem já tem. Muito obrigada. E para você de casa, obrigado por estarem conosco e até a próxima semana.